e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Fecha os seus olhos. Obrigado, Senhor, por estar aqui na Tua presença. Obrigado por este dia. Obrigado por essa semana que se iniciou. Esteja conosco todos os dias desta semana, nos guardando, nos protegendo, nos direcionando, nos conduzindo, e que o Teu nome possa ser glorificado em todas as nossas escolhas, em todas as nossas decisões, em todos os nossos pensamentos, em todos os nossos sentimentos. E assim, Senhor, te pedimos que neste lugar onde estamos reunidos, que somente a Tua glória seja manifesta. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, que somente o Espírito Santo possa ter a liberdade de agir dentro de cada coração, de cada entendimento, para revelar, para ensinar, para convencer, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Então fala conosco nesta oportunidade, é o que te pedimos e te agradecemos pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Gostaria de meditar com você sobre os 3 desertos da vida. Você pode perceber que havia uma multidão contemplando Jesus cravado na cruz, pagando um preço por nossa causa. Ali havia homens, 2, que estavam pagando o preço por aquilo que eles fizeram. E Jesus estava na cruz pagando o preço que nós fizemos, que o homem fez. E é um preço muito alto, um preço de sangue, que a gente precisa ter esse entendimento. E Jesus, mesmo diante daquela multidão que tinha vários segmentos de conceito, crucificam, é isso mesmo, tem que morrer. Meu Deus, por que estão matando ele? Por que ele está crucificado? Existia muitas concepções. E Jesus estava vivendo um grande deserto. Ele estava se sentindo sozinho. Tanto que nós lemos o versículo 46, diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sentindo num grande deserto. Jesus enfrentou o pior deserto da vida dele. Pior que o deserto dos 40 dias em que ele ficou sem comer e sem beber, jejuando, sendo tentado. Foi pior de quando ele estava lá no Getsemane, que ele estava orando ao Pai, dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava no momento pior, quando ele estava ali cravado, depois de sofrer uma dura sorte de humilhação,
ele foi escarnecido, ele foi totalmente judiado, ofereceram-lhe uma coroa de espinhos. Então esse momento ficou marcado na vida de Jesus, até que ele suspirou. Há um outro escritor que disse: Pai, completei a obra, eu entrego o meu espírito. Mas ele viveu um grande deserto. Jesus enfrentou, como já disse, o pior deserto da vida dele, estando aqui na terra, para que pudesse cumprir uma missão que foi a ele designada. A gente pode entender que existem algumas coisas que nós somos designados e às vezes nós passamos por alguns desertos. E às vezes a gente nem aceita o deserto que a gente está enfrentando, porque nós estamos cumprindo. O deserto na Bíblia, ela simboliza momentos difíceis, onde a pessoa passa por provações, dificuldades e isolamento, onde tudo parece ser semelhante. Parece que não vai estar mudando nada, não muda nada. Assim é o deserto. Quando você está no deserto, tudo é igual. Nasce amanhã, vem à noite, outro dia, tudo parece que não mudou. Assim é o deserto da vida de muita gente. E muitas vezes, quando a pessoa se encontra nesses desertos, passa a ter entendimento que necessita de socorro, de ajuda. E aí é que nós começamos a lembrar de Deus. Ninguém pode mensurar o deserto que a gente enfrenta. Ninguém pode mensurar aquilo que a gente está, ou você, ou alguém está sentindo. Porque o deserto é dele. E lá, nesse deserto, ou no deserto que a pessoa está enfrentando, a pessoa passa a compreender que Deus está moldando, tem um propósito. Deserto nenhum é simplesmente uma coisa aleatória, sem, aconteceu, entrei no deserto. Não, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. E essa moldagem é uma forma de Deus moldar o nosso caráter. Caráter da dependência, caráter da humildade, o caráter da submissão. E essa moldagem, ela desafia a pessoa que está no deserto a depositar em Deus toda a sua confiança na fidelidade do Senhor. Saiba que existem 3 tipos de deserto, através das Escrituras, que o homem pode experimentar ao longo da trajetória da sua vida. E eu gostaria de esclarecer ou falar para você quais são esses 3 desertos que o homem enfrenta. Pode enfrentar 1, pode enfrentar 2, ou pode enfrentar os 3 desertos. O primeiro deserto que o homem pode enfrentar é o deserto que é ordenado por Deus. Deserto semelhante ao deserto que o povo de Israel enfrentou por ordem de Deus. Deus disse para Moisés: Moisés, tira esse povo daqui, agora já está liberado, vai para o deserto. Deus mandou. O povo não sentiu essa mudança porque eles estavam saindo da escravidão. Você já viu aquela pessoa que está preso, vício, preso em tudo, e aí
de uma forma milagrosa, Deus liberta, ele vai depois enfrentar o deserto. E boa parte daquele povo começou a lamentar porque saiu da escravidão, porque estava enfrentando o deserto. E tem muita gente, não sei, eu vim, mas parece que não mudou nada, vontade de voltar para o Egito. Mas Deus ordena, Deus ordenou aquele povo ir para o deserto. Deus ordenou Moisés tirar o povo do Egito e os levasse para o deserto, surgindo assim o deserto da dependência plena de Deus. Aquele povo estava dependendo de uma forma imposta, fazer tudo aquilo que eles ordenavam. E agora Deus estava colocando no deserto para eles aprenderem a depender de Deus, de uma forma incondicional. O livro de Êxodo, capítulo 33, somente 3 versículos, a partir do 1º ao 3º, diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Então Deus estabeleceu o deserto, e após o deserto, uma terra que manava leite e mel. Deus, às vezes a gente quer sair do deserto direto, como um elevador, para uma terra manando leite e mel. Mas Deus estabeleceu uma trajetória, a trajetória da dependência. Aquele povo aprendeu a depender. Houve muitas murmurações, muitas reclamações nessa trajetória, que seria de 3 anos. A trajetória seria de 3 anos. Mas como o povo começou a murmurar, e a hora que os 12 espias saíram avistando a terra, espiando a terra por 40 dias, e eles acharam a terra brilhante, fantástica, muita fartura, porém eles temeram o povo que ali residia. Eles disseram: verdadeiramente a terra é muito boa, estamos trazendo alguma coisa dessa terra, mas o povo que lá reside, nós nos sentimos como gafanhotos, e certamente eles nos viram como gafanhotos. Nós não podemos prosseguir nessa jornada. E quando eles tiveram essa decisão, Deus disse: mediante a vossa dura cerviz, eu estabelecerei cada dia da terra espiada 1 ano no deserto. Foram 40 dias. O povo experimentou mais 40 anos, por causa de perder a confiança daquele que prometeu que daria a terra. Eles queriam uma terra limpa, uma terra sem dificuldade, sem nada, mas eles não aceitaram que teriam de lutar, que eles teriam de alcançar, de tomar aquele lugar, porque Deus havia estabelecido. Por isso que o Senhor diz na sua palavra: todo lugar que você colocar a planta do vosso pé será vosso. Mas não é aquilo que eu sentei, esse aqui é meu. Eu tenho que possuir a terra. Eu tenho que fazer com que essa terra seja a propriedade daqueles que são do Senhor. Saiba que há desertos que Deus ordena que entremos nele. Às vezes você fala assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Não será Deus tem te colocado no deserto? Será que não foi Deus que te enviou para o deserto, para você ficar mais dependente dele? Quando Deus nos manda para o deserto,
o deserto da dependência, assim como foi com o povo de Israel, o povo não morreu de fome e nem morreu de sede. O deserto que Deus manda, Deus dá provisão. E não tem como morrer de fome e nem de sede. Eles morreram no deserto pela desobediência, e não por fome e sede, mas pela desobediência. E às vezes a gente está preocupado: será que vai faltar pão? Será que vai faltar água? Isso não vai faltar, mas se faltar obediência, o povo perece. Eu preciso ter esse temor. Se faltar obediência, o povo perece. Deus sempre providencia uma provisão diária. Eu não sei se você já passou, Senhor, mas está difícil, está complicado, como é que eu vou fazer? E de repente alguma coisa acontece e você glorifica a Deus, porque você não vai passar vergonha, constrangimento, porque Deus está sempre com você. Deus sempre te abençoa. Deus sempre guarda você. Deus sempre tira de alguma coisa que acontece para te abençoar. Esse deserto Deus manda, Deus assume, diz: eu estou colocando vocês no deserto para moldar você na dependência minha, dependerem de mim. Você e eu precisamos depender de Deus, e precisamos ter esse entendimento. A gente tem uma coisa chamada ego, orgulho, parece que a gente não depende de ninguém. Não depende de ninguém. Essa é uma concepção totalmente equivocada. Eu preciso ter o entendimento que eu vou depender de alguém a partir de Deus. Eu preciso depender dele, eu dependo dele. Você depende dele. O ar que você respira, que eu respiro, que nós respiramos, depende dele ter providenciado, liberado o ar. O alimento que você tem à sua mesa, Deus agiu mesmo no deserto, mas não faltou o pão. Não vai faltar o pão, porque Deus age no deserto quando eu aceito o deserto que Ele me envia, que Ele envia você. Esse é o deserto que eu preciso compreender. E tem o segundo deserto. O segundo deserto é que o Espírito Santo conduz. Deus ordena, ou o Espírito Santo conduz. Esse deserto que o Espírito Santo conduz o homem tem como finalidade fortalecer, capacitar e exclusivizar a dependência a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: a seguir foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Na verdade, a missão era preparar Jesus para o pior. Esse deserto que Jesus foi, aonde ele fez um propósito de não comer nem beber durante 40 dias, na verdade o Espírito Santo levou ele e falou assim: você precisa ir para o deserto, porque o que te espera é muito pior daquilo que você vai enfrentar no deserto. Quando o Espírito Santo te conduzir para o deserto, não resista, porque ele sabe que o deserto que vem é pior. E se você não ficar preparado para esse deserto que ele está conduzindo através do Espírito Santo, talvez você não suporte o deserto que está por vir. E Jesus foi para o deserto, foi levado, foi conduzido pelo Espírito Santo. Lá Jesus não morreu de fome e não morreu de sede. Apesar dele estar 40 dias de jejum por um propósito, mas não faltava pão e não faltava água. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar o seu ministério. O ministério de Jesus começou a partir do deserto. Foi o deserto da preparação, o deserto da capacitação,
O deserto da força de resistir, de superação. E às vezes a gente despreza certos desertos que o Espírito Santo quer nos conduzir para nos fortalecer, para nos capacitar, para nos dar força de superação pelos desertos que nós podemos enfrentar e enfrentamos. Eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui passaram só por um deserto. Quantos desertos você já passou? Na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude e na sua idade mais avançada. Quantos desertos? Mas Deus nos prepara, quer preparar o homem, capacitá-lo, para que ele possa ter a força de superação. Ele precisa ser preparado para encarar o deserto que não é fácil de encarar.